Bem, pessoal, estamos aqui para conversar com vocês sobre o sistema nervoso, seus componentes, né, as estruturas, de que forma ele está controlando esse nosso corpo. É uma satisfação estar com vocês. Quem fala aqui é o professor Herculano Campos. Então vamos lá. Inicialmente, vamos começar a nossa fala acerca do tecido nervoso. E aí depois a gente envereda para os órgãos que o compõem. Mas inicialmente vamos fazer um resgate aqui do sistema nervoso a partir da visão microscópica, né, dando ênfase ao tecido nervoso. Essa aqui é a principal célula do tecido nervoso, que é um neurônio mais comum, que é do tipo multipolar. E a anatomia desse neurônio está distribuída de que forma? Ele tem aqui um corpo celular. Esse corpo celular recebe diversos dendritos, que são dendritos, que é por onde é captada a informação. Então, essa pontinha aqui do dendrito, né, vai estar em contato com algum órgão, captando informações que são levadas para o corpo celular. O corpo celular vai reunir todas essas informações de cunho elétrico que estão chegando, e do corpo celular, se chegar uma quantidade que seja suficiente para disparar um evento, esse evento vai ser conduzido pelo axônio até as suas terminações axonais. Essas terminações aqui axonais vão entrar em contato ou com outro neurônio a partir do seu dendrito, ou com o órgão, para que ele possa demandar a sua função, fazendo ela ser efetivada. Então, a trajetória do estímulo todo, né, vai desde o dendrito, passando pelo corpo celular, onde eu tenho um núcleo, né, portanto, é o local de processamento dessa informação, e o axônio, que é a área de dispersão, transição, né, de transmissão do impulso que chegou, até chegar à sua terminação, que vai entrar em contato com outro órgão. Esse axônio, ele pode ou não ser revestido pela bainha de mielina, esse tecido aqui é adiposo, circundando a fibra do axônio. Entre um grupamento de bainha de mielina e outro, nós vamos ter os nódulos de Ravier. São os locais onde a gente tem a potencial acontecendo, potencial de ação, né? Porque ele vai transitando, quando chega em determinados pontos, ocorre um novo momento de despolarização. Às vezes aqui você tem outras porções de neurônio que eles estão todos intercomunicados, evidentemente, então aqui são pontos de conexões com outros neurônios também, né, para ir dispersando e distribuindo toda essa informação. Então, quando esse axônio ele é revestido por bainha de mielina, faz com que o impulso passe muito mais rapidamente. Quando essa bainha de mielina é destruída, né, ou está desgastado, ou não existe no neurônio, no axônio, então você tem uma transmissão mais lenta. Então, a bainha de mielina, por ser um isolante elétrico, acaba favorecendo a transmissão do impulso, chamada transmissão saltatória. Ela passa rapidamente aqui por dentro, bem aqui ocorre um novo potencial, e ele vai, como se estivesse saltando aqui, né? Cada circuito acontece de maneira muito mais rápida. Quando não tem, ele vai muito lentamente, olha só o movimento, até chegar lá. A diferença é, se comparássemos em termos de velocidade real, estaria aqui a 4 km por hora, enquanto o que está revestido por bainha de mielina estaria a 400 km por hora, só para você ver a desproporção que é a velocidade em relação a ter ou não bainha de mielina. Então, recapitulando, a trajetória do impulso se dá desde o dendrito, onde está captando a informação, passa para o corpo celular, onde tem ali o núcleo, e de lá segue pelo axônio até chegar na sua terminação axonal. Aqui nós vamos mostrar, morfologicamente, né, os diversos outros tipos de neurônios que nós temos. Né? Aquele que eu mostrei é um neurônio do tipo multipolar, do tipo motor, né? Especialmente esse daqui, ó. Os dendritos, todos chegando ao corpo celular e saindo um feixe de axônio, né? Uma fibra única de axônio até chegar à sua terminação axonal. Mas dentre os multipolares, nós também temos o neurônio piramidal e as células de Purkinje, né? Olha só. No piramidal, você tem uma cadeia de dendritos reunindo-se em um só feixe de dendrito para chegar ao corpo celular.
E também, diretamente ao corpo celular, vem outros dendritos. Então, tem uma diferença, né, ó, em relação ao neurônio motor, que no neurônio motor, as diversas raízes, né, se unem aqui, ó, em um só feixe para vir para o corpo celular, mas tem várias dessas, né, acontecendo. Várias raízes se reunindo em um feixe só para vir para o corpo. No piramidal, ó, as várias raízes se reúnem em um feixe só, as extremidades, né, se reúnem em um feixe só e vem para o corpo celular. Mas no próprio corpo celular tem diversas outras, ó, raízes isoladas, sem precisar vir por esse feixe único, né, como veio esse daqui. Então ele é um piramidal. E segue o axônio normal, que é padrão. As células de Purkinje, ó, essa cadeia é muito maior, ele é muito mais disperso, a área dele é muito mais abrangente do que um neurônio motor como esse, né? E, em geral, também tem diferenças aqui na questão de ser, o neurônio motor ele é mielinizado, o seu axônio, o piramidal e o de Purkinje, né, já tem essa condição da não presença da baixa de mielina. Aí você tem aqui, né, os neurônios bipolares. Então você tem aqui um neurônio de retina, que vem várias raízes dendríticas, né, vindo para uma só, chegando no corpo celular e saindo pelo axônio. Já no neurônio olfatório, tem essa dilatação aqui antes de chegar ao corpo celular, para reunir as diversas informações captadas lá do olfato, para depois vir uma informação concentrada de todos os mecanismos de captação do olfato. O neurônio unipolar, que já é um neurônio sensitivo, um neurônio que leva estímulo, né, em geral é tato e dor, os dendritos já se reúnem e já parte uma cadeia de axônio, e não uma raiz dendrítica, certo? As várias raízes dendríticas aqui, ó, se reúnem em um feixe, e esse feixe não é mais um dendrito único, como ocorria aqui nos outros, né? Já é o próprio axônio. E aí essa fibra de axônio já pode ir direto, ela tem dois caminhos. Ela pode passar direto para ir mandar a sua informação para onde tem que ser enviada, porque ela está só captando informação, ela não está processando nada, ela não precisa processar nada. E mais algumas, né, algumas informações vão para dentro do gânglio, chamado gânglio sensitivo aqui no núcleo, né, do neurônio, para que ele possa analisar a informação no sentido de se ela tem potência ou não para seguir adiante e ser encaminhada. Então ela tem esses dois caminhos. Esse é um neurônio sensitivo, não há processamento da informação, apenas reconhecimento do que está acontecendo. E existem neurônios que não têm axônio. Os dendritos vão diretamente para o corpo celular e não tem a cadeia de axônio saindo para levar a informação. Você teria aqui ele em contato com outro neurônio, né, através do seu dendrito, e aí sim esse dendrito levaria para o corpo celular e levaria pelo axônio, né? Então nós temos essas modalidades aí de neurônios. Em termos de aspectos morfológicos, né, nós estamos aqui avaliando apenas o formato dos neurônios. Então nós tínhamos os neurônios multipolares, os bipolares e os unipolares, né? E esse neurônio sem axônio. Em termos funcionais, nós vamos ter o quê? A forma como ele está se comportando, fazendo o funcionamento do sistema nervoso, né? Então nós temos neurônios sensitivos, que também são ditos aferentes, neurônios interneurônios ou neurônios de associação, e os neurônios motores ou eferentes. Aí nessa imagem aqui você pode perceber. Vamos simular um evento qualquer. Então, o dendrito captou aquele evento. Peguei na superfície quente. Então, o dendrito captou o aumento da temperatura, foi encaminhado, ó, foi encaminhado pelo o seu axônio lá, né, que esse aqui é do tipo unipolar, sensitivo. Então, ele levou a informação até chegar no sistema nervoso central. Chegando no sistema nervoso central, existem lá neurônios de associação, certo? Neurônio de associação. O que é que ele vai fazer? Vai analisar o fato, interpretar todo o contexto. E aí vai produzir uma resposta. E essa resposta vai ser levada, por exemplo, para a musculatura da região que está sendo queimada, para que você possa contrair a musculatura e se esquivar daquela situação, daquele objeto. Então, esse neurônio que está levando a informação produzida pelo neurônio de associação é o neurônio motor ou neurônio eferente.
A sequência sempre é essa. O sensitivo capta, entrega a informação para o interneurônio ou neurônio de associação, que o retransmite para o neurônio motor. Vejamos isso ocorrendo a partir de um vídeo aqui. Ó. Olha só. Vou deixar sem som só para a gente poder acompanhar a trajetória. Somatic O indivíduo está lá, cozinha, pegou na panela quente, olha só, e rapidamente tirou a mão por conta desse contato na superfície quente. Vamos observar agora como é que isso ocorre em termos de circuito. Assim que ele toca na superfície quente, ó, assim que ele toca, você viu que ativou aqui os dendritos, né, que captaram a informação que aquilo é quente, né, os receptores lá na pele que detectam isso, os corpúsculos de Ruffini, por exemplo, e encaminharam a informação. O axônio vai levando. Esse daí é o sensitivo, né, o neurônio sensitivo. Levou a informação até chegar no sistema nervoso central, olha lá, que é apresentado pela medula espinal. Chegando no sistema nervoso central, nós vamos ter diversos milhares de neurônios do tipo interneurônio, neurônio de associação, que vão fazer aí a leitura do evento e produzir a resposta. E vão produzir a resposta. Ao produzir a resposta vai ser demandada agora pelo neurônio motor. Então, aqui dentro tem um neurônio motor que vai encaminhando essa resposta até chegar na musculatura. E aí você vai se esquivar do objeto. Nós fizemos aquela trajetória, né, que estávamos comentando aqui. Ó. Captou a informação, processou, analisou, interneurônio, produziu a resposta e saiu a resposta que foi conduzida pelo neurônio motor. Então, isso aqui é a classificação dos neurônios de forma funcional, como eles estão funcionando. Esses neurônios, eles têm uma condição, né, que aí vem desde a formação do embrião, isso é muito importante, que é a neuroplasticidade, certo? Esses neurônios estão em contato aqui, ó, fazendo sinapses, fazendo troca de informações, um neurônio com o outro. Como eu havia dito, né, o terminal axônico de um com o dendrito de outro. Então, eles estão aqui passando informações. Quanto mais neurônios a gente tem de forma integrada, que eles estão interligados e trocando informações, melhor a capacidade de gerar uma resposta muito mais feita uma leitura, né, ampliada da situação e produzindo respostas mais específicas, mais rápidas, né, e de melhor efetividade. Então, é importante que esses neurônios apresentem essas múltiplas conexões. Isso na infância vai acontecendo a cada estímulo que vai sendo dado para a criança, desde o momento que ela está na barriga da mãe, por exemplo, né, e ao longo do seu transcurso todo, da sua infância e da sua vida como um todo. Quanto mais a gente estimula, quanto mais a gente estimula o cérebro, o desenvolvimento neuropsíquico, cognitivo, motor, né, criança passando em fase adolescência e adulto, mais a gente vai permitir essas conexões, para que a gente possa dar outras respostas, para que a gente encontre outros caminhos que ainda não foram percorridos pelos neurônios. O neurônio fez aquela trajetória, mas se ele se comunica com outro neurônio, ele já tem uma trajetória alternativa, complementar, certo? Para que ele possa demandar outros circuitos, ele possa analisar de outras formas aquela situação e, a partir daí, entregar respostas diferentes também para aquele mesmo evento, né? É como se estivéssemos saindo da zona de conforto. Sempre a gente está acostumado a fazer aquela trajetória. Na hora que a gente muda a rota, a gente sente um pouco, inicialmente, de dificuldade se adaptar àquela nova situação, mas depois que a gente está habituado, criou o hábito, porque esses neurônios se conectaram, né, fizeram novas sinapses, portanto, neuroplasticidade, a sua recuperação, a sua reabilitação, em termos de novos caminhos criados, né? Então, está ocorrendo o tempo todo a depender dessa estimulação que está sendo dada. Em situações de lesões, de traumas, né, quer sejam lesões psicológicas, quer sejam lesões mecânicas, certo? Existe essa possibilidade ainda de reconexão desses neurônios, mas aí precisa de um esforço muito maior, um acompanhamento profissional adequado, certo? Para que você tenha a reabilitação. Após acidente vascular encefálico, por exemplo, né, como eu trouxe esse artigo aqui, ó, neuroplasticidade e recuperação funcional na reabilitação pós-acidente vascular encefálico. Então, depois que o indivíduo tem um acidente vascular encefálico, ele, o chamado AVC, que as pessoas conhecem, né,
você pode ter alguma sequela, alguma lesão em alguma da área do cérebro e deixar de funcionar algo no seu corpo, como, por exemplo, a capacidade de deglutir, algo da fala, certo? Alguma área do seu corpo vai deixar de funcionar, por exemplo. E aí, para que eu possa recuperar aquela função, é importantíssimo que eu tenha estimulação para aquilo. Então, se eu conseguir fazer com que os neurônios daquela região que eles estão relacionados àquela função se aproximem de outros neurônios e possam criar novos circuitos, tanto a sua plasticidade, certo? Tanto neural como funcional, às vezes o neurônio está lá íntegro e ele não está conectado a outro. E aí, quando ele se conecta a outro, aí ele fez essa plasticidade, né, funcional e tudo. Então, é importantíssima essa reconexão dos neurônios. O indivíduo, por exemplo, está fazendo acompanhamento psiquiátrico, ele fica tomando medicação controlada por alguma situação de depressão, de ansiedade, algo do tipo, uma bipolaridade, transtorno do humor, enfim, diversas situações. Aí, se ele ficar só na dependência da medicação e ele não fizer paralelamente uma terapia em que ele vai conseguir com suas próprias condições, seu próprio consciente, criar consciência da situação, e a partir daí ele criar essas conexões neuronais para que ele possa, sim, eventualmente ter outras respostas para aquela mesma situação, né, e não mais só aquele mesmo caminho que ele conhecia, ele só se comportava daquele jeito. Toda vida que ele se deparava com aquela situação, a resposta dele era sempre a mesma. Por quê? Porque o neurônio só fazia aquele caminho. Na hora que eu consigo conectar outros neurônios, e aí a terapia vai ajudar e muito esse processo, o processo do indivíduo ter consciência do seu problema, das suas condições, das suas limitações, da sua capacidade, né, de dar a volta por cima, de melhoria, de recuperação, enfim, de tudo isso, aí é quando você faz essa conexão, você toma consciência disso e passa a estimular seu corpo a fazer essas novas trajetórias. E é depois que faz e que você consegue dar uma resposta diferente para a situação, aí você já se sente, né, mais orgulhoso e tal, e aí vai sendo estímulo para criar novos hábitos, né, ter outros comportamentos frente àquela situação. Claro que isso demanda todo um processo, isso todo tem uma ciência envolvida, né, acompanhando por trás disso, paralelo a isso também. Então, essa questão da neuroplasticidade, nesse mesmo estudo, olha só o que foi que ele encontrou. Olha só aqui para a gente poder ter noção. Passei uma a mais, ó. Olha só. Aqui estava uma rede de neurônios antes do indivíduo iniciar treinamentos, certo? Treinamentos estavam aqui, ó. Esses mais escuros são os neurônios conectados. 2 semanas após estimulações daquele treino que estava sendo executado, olha só a quantidade de redes que já foram criadas a mais, né? Ó, você só nessa região aqui, ó, você já percebe um aumento aqui, ó, de conexões. Ó. Nessa daqui, ó, que nem existia, né? Era ali, ó, clarinho, aqui já está preenchido. E aí, 2 meses depois de estimulação de um dado evento. Essa estimulação se dá por condições, como eu botei aqui, de terapia, reabilitação motora, certo? Com qualquer tipo de estimulação. Nesse caso aí desse estudo que eu estou trazendo aqui, né, do acidente encefálico, então na hora que começa a fazer atividades para devolver aquela função, para recuperar aquela função, né, olha só a quantidade de redes que foram criadas 2 meses depois. Isso aqui já dá uma condição do sistema nervoso reagir de forma diferente, vai começar a movimentar o membro, né, já começar a ter outras respostas que antes ele não tinha, e principalmente agora depois imediatamente depois da lesão, e agora já consegue dar outras respostas. Né. Além dos componentes de neurônio, né, do tecido nervoso, nós temos também as células da glia, que são ali presentes na substância branca do sistema nervoso. Né? O sistema nervoso tem substância branca e substância cinzenta. A diferença se dá porque na substância cinzenta eu tenho um maior acúmulo de corpos celulares, então aqui eles, que é o local de processamento da informação. Então, se eu tenho isso aglomerado, eu acabo deixando a região mais escurecida porque fica preenchida. Né? E as outras áreas que existem espaços, né, na arquitetura tecidual, eu acabo que tendo uma substância mais clarificada, eu chamo de substância branca, certo? Onde estão presentes as outras células da glia e os axônios, né, que são rede de transmissão. As células formam a substância branca. Deixa eu só mostrar aqui em outra imagem para você ver. Por exemplo, aqui, ó, a borda desse encéfalo aqui, ó. Acho que aqui na outra ainda fica melhor. Olha só aqui nessa imagem. Aqui, pronto.
A borda todinha dele, ó, substância cinzenta. Isso aqui tem acúmulo de corpos celulares, né, do neurônio. Já nessas áreas aqui, ó, são áreas de substância branca, você tem uma dispersão das outras células da glia, certo? E também dos axônios, que são redes de transmissão do impulso, né? Voltamos aqui na célula da glia para demonstrar cada uma delas. Estão totalmente relacionadas com as células principais, que são o neurônio, né? Falávamos lá da bainha de mielina, ó. Olha só ela aqui, ó. Quem é que produz a bainha de mielina? Duas células. Os oligodendrócitos, olha só, oligodendrócitos, assim como as células de Schwann. A diferença é porque o oligodendrócito está relacionado à produção de bainha de mielina nos neurônios que estão localizados no sistema nervoso central, e as células de Schwann também são produtoras de bainha de mielina, porém para os neurônios que estão localizados no sistema nervoso periférico. Nós vamos ter as micróglias, que são compatíveis ali com as nossas células de defesa, nossos linfócitos de maneira geral, né? Então nós temos as micróglias, fazer a defesa, fazer sempre ela estar aqui se movimentando e percebendo a presença de algum micro-organismo para que ela possa eliminá-lo. As células ependimárias estão aqui, ó, células ependimárias, elas são importantíssimas na circulação do líquido cefalorraquidiano, chamado líquor. O líquor fica dentro de espaço do encéfalo, chamado ventrículos, e aí esse líquido tem que ficar circulando para ele promover a nutrição, a oxigenação do tecido nervoso como um todo. E então esse líquido tem que estar sempre circulante. E aí as células ependimárias, com os seus cílios aqui, as suas bordas, favorecem esse movimento. O líquido em si é produzido pelo plexo corioide. A sua circulação se dá pelas células ependimárias. E temos também os astrócitos aqui, ó, que eles estão relacionados com a nutrição, estão ali intimamente integrados ao capilar, que tem nutrientes, oxigênio. Então ele está envolvido com a nutrição do tecido. Ele está envolvido com a barreira hematoencefálica, que é aquela triagem que se faz daquilo que se pode, daquilo que não se pode adentrar o tecido nervoso. Ele está relacionado também com a sustentação do tecido nervoso, né, porque ele forma garras aqui no capilar, né, e fica ali segurando o neurônio. Então, ele está ali formando essa arquitetura toda, a sustentação do tecido. E também, nesse momento lá da sinapse, né, que eu havia falado dessa conexão aqui entre os neurônios, ó, isso aqui são neurotransmissores que se conectam a receptores do outro neurônio, por exemplo, e permitem a entrada de substância química. E esse neurônio, quando é lançado nessa fenda sináptica, ele tem que retornar ao seu axônio. Ele serviu apenas para abrir a chave para que as substâncias químicas que estão aqui dispersas pudessem entrar nesse outro neurônio. Feito isso, esse neurotransmissor tem que retornar para o seu neurônio. E aí quem faz essa recaptação do neurônio são os astrócitos. Ok? Então, aqui resumidamente, né, a micróglia está envolvida com a defesa, oligodendrócito, célula de Schwann estão envolvidos com a formação da bainha de mielina, sendo que oligodendrócito no sistema nervoso central, célula de Schwann no sistema nervoso periférico. As células ependimárias, ó, movimentação do líquido cefalorraquidiano. E os astrócitos, recaptação desse neurotransmissor, nutrição do tecido, sustentação do tecido e dos neurônios, e barreira hematoencefálica. Essas células da glia, como eu havia dito, né, povoando ali a área de substância branca, elas formam aí, né, basicamente a metade de todo o volume do sistema nervoso. E é nessa região onde se desenvolvem, né, os tumores cerebrais, em sua maioria das vezes, os gliomas, certo? Os tumores cerebrais que estão envolvidos com as células da glia, né, são chamados de gliomas. E aí eles crescem de forma silenciosa. São malignos, não crescem de forma silenciosa, porque o tecido é mole, e quando se apercebe algum sinal, né, porque ele já está bem crescido a ponto de comprimir certas áreas do sistema nervoso, certos nervos presentes lá. Então, isso se multiplica muito, muito rapidamente nos espaços que não são ocupados aí pelos neurônios. Depois desse tecido nervoso, a gente vai ter, de forma um pouco mais ampliada, o nervo, né? Olha só como é que é essa anatomia do nervo.
Aqui um nervo. O nervo contém várias regiões chamadas de feixes, ó. Feixes. Esses feixes, evidentemente, estão ali com presença de vasos sanguíneos para ir nutrindo eles e recolhendo os resíduos, né? As artérias e as veias. E dentro de cada feixe, ó, tá aqui um feixe aqui destacado. Dentro de cada feixe tem a fibra. Fibra é essa, né, o que contém lá, ó, o axônio, que pode ou não estar revestido por bainha de mielina, por exemplo. Aí está aqui uma fibra ampliada, né? Essa mesma fibra aqui está aquela ampliada. Aqui uma fibra revestida, uma fibra do axônio revestida por bainha de mielina. Então, voltando aqui o nervo. Agora de trás para frente, do micro para o macro. Várias fibras, ó, várias fibras formam um feixe. Cada fibra é revestida por um endoneuro. O endoneuro reveste toda a fibra, né, que inclui o axônio e a bainha de mielina, por exemplo. Então, isso é a fibra nervosa. Várias fibras vão formar um feixe. Aqui o feixe. Cada feixe é revestido por uma membrana chamada de perineuro. E vários feixes formam o nervo. A gente vai ver mais na frente que existem 3 tipos de nervos. Os nervos sensitivos, os nervos motores e os nervos mistos. Portanto, eles têm as duas funções, né? Tanto sensitivo como motor. Se eu tenho um nervo ou sensitivo ou motor, todas as fibras deles, todas, são daquela mesma natureza, ou sensitiva ou motora. Se eu tenho um nervo misto, então eu vou ter uma organização aqui dentro do nervo. Todo esse feixe, por exemplo, ele é sensitivo. Todo esse feixe, ele é motor. Eu não vou poder ter dentro do mesmo feixe, aqui uma fibra sensitiva, uma fibra motora, não vou. Porque na hora que eu divido os caminhos, né, vai o grupo todo, o grupo aqui do feixe, certo? Então, as fibras individualmente, né? Então, vai o todo que é o feixe. Na hora que o nervo se divide em raízes, aí eu tenho uma raiz sensitiva, uma raiz motora, por exemplo, né? Então, eu vou ter que ter essa compartimentação. Então, quando o nervo é misto, cada feixe ou é sensitivo ou é motor, né? O feixe todo. Quando o nervo é todo sensitivo, aí não, todas as fibras, todos os feixes são evidentemente sensitivos, assim como quando o nervo é motor, todas as fibras, todos os feixes contêm aí, né, fibras motores levando informações e respostas. Dito isso, agora nós vamos chegar no órgão. Nós vamos ver agora o macroscópio. Esse sistema nervoso, ele é, né, morfologicamente dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central está aqui representado pelo encéfalo, pela medula espinhal, certo? Se continua aqui na cauda equina. Tudo isso daqui é sistema nervoso central. É a área de processamento, a área em que vai ser criada respostas. E o sistema nervoso periférico são os nervos que ficam levando e trazendo informações, certo? Todos esses demonstrados em azul, né, a fibrazinha, é sistema nervoso periférico. Nós vamos ver depois só o sistema nervoso periférico, todos os seus componentes. Vamos agora ao sistema nervoso central. O sistema nervoso central tem 2 formas da gente organizá-lo, a divisão morfológica e a divisão funcional. Nós vamos falar aqui primeiro da funcional. O sistema nervoso central, em termos funcionais, ele vai estar com visceral e somático. O visceral, ele toma de conta de tudo aquilo que ocorre nos órgãos internos do corpo, nas vísceras, né? Bexiga, coração, traqueia, esôfago, intestino, estômago, uretra. Então, tudo aquilo que é visceral, tudo aquilo que está dentro do nosso corpo. O sistema nervoso ele vai estar com essa divisão, cuidando dessas estruturas, percebendo seus movimentos, percebendo a hora que tem que contrair, a hora que tem que relaxar, né, a hora que tem que aumentar a mobilidade. Ele vai fazer toda essa leitura. E o sistema nervoso somático, né, a gente diz aqui, antes do somático, que o visceral é o da funcionalidade inconsciente. Você não tem comando sobre ele consciente. É tudo do inconsciente. Certo? Você não fica programando a hora que o coração vai bater, deixar de bater, que o estômago vai aumentar seu peristaltismo. Certo? Então é a vida vegetativa. Certo?
visceral é da vida vegetativa. Às vezes o indivíduo, quando está em coma, por exemplo, né, sinal de que o somático deixou de funcionar, porque o somático ele é responsável pela relação com o ambiente que a gente estabelece. O sistema nervoso somático estabelece essa relação com o ambiente, o externo, o consciente, né? Então, quando isso deixa de funcionar, o indivíduo torna-se, a expressão utilizada, né? Ele está vegetando, por exemplo. Por quê? Porque o sistema nervoso visceral é responsável pela vida vegetativa, assim como o sistema nervoso somático é responsável pela vida relacional. Então, como é que a gente se relaciona com o ambiente? Através do tato, do olfato, do paladar, da audição, certo? Do olfato, através da movimentação corporal. Então, tudo isso que é dos órgãos dos sentidos, tudo isso que é da movimentação da musculatura esquelética, do equilíbrio, portanto, da propriocepção, da percepção do seu próprio corpo, né, em termos de localização espacial, tudo isso é dominado pelo somático. E quando isso deixa de funcionar de forma global ou parcial, ele está no estado de coma, né? Ele está só na sua função vegetativa. Em termos morfológicos, o sistema nervoso central é dividido em duas áreas, como nós vimos. A medula espinal, certo? Aí você pode chamar de espinal ou espinhal, com NH, certo? As duas formas são aceitas. Trazido diretamente da origem da palavra, seria espinal. Aí, ó, as porções da medula espinal cervical, na região do pescoço, torácica, né, nas costas do indivíduo, em contato com ali saindo na região do tórax, né, só pela parte posterior, evidentemente. Aí você tem a região lombar, a região sacral e a região coxígea, conforme a localização das vértebras. E, além de medula espinal, compondo a divisão morfológica do sistema nervoso central, nós vamos ter o encéfalo, dividido em três áreas: cerebelo, tronco encefálico e cérebro. Vejamos aqui na imagem. Cerebelo, olha só, cerebelo, tronco encefálico e, do verde para cima, incluindo o vermelho, ó, o cérebro. Tudo isso aqui é o cérebro. E aí existe uma grande questão, né? Acidente vascular cerebral, AVC, ou acidente vascular encefálico, né? A expressão mais nova, mais atualizada, AVE, acidente vascular encefálico. Quando eu chamo de AVC, estou me reduzindo somente ao cérebro, acidente vascular cerebral. Portanto, se uma artéria se romper aqui no cerebelo, eu não poderia chamá-lo de AVC, né? Para não ter essa disputa aí, saber qual foi a localização do acidente em si, do rompimento da artéria ou da obstrução da artéria, diferenciando ele entre ser hemorrágico e isquêmico, respectivamente, né? Você tem aí o quê? Qualquer acidente aqui na região envolvendo essas estruturas dá-se o nome de AVE, acidente vascular encefálico. Antigamente você chamava de trombose, antigamente você chamava de derrame, aí os termos foram evoluindo. O trombose seria o AVC isquêmico, o derrame seria o AVC hemorrágico, que hoje é dito AVE isquêmico, AVE hemorrágico, para não fazer diferenciação da localização. Onde foi que ocorreu? Não importa o local, no sentido da denominação. Em qualquer local é AVE. Claro que, a depender da região, vamos ter a sintomatologia, as sequelas, né? Porque cada região dessa tem uma responsabilidade, exerce uma função no corpo. Se foi aqui na região do cerebelo, então nós temos comprometimento aí da parte de equilíbrio, da parte de movimento, da parte de tônus muscular, enfim. A depender da área, tem sim a repercussão. Mas qualquer dano ocorrido aí é um AVE, acidente vascular encefálico, né? Então, essas são as áreas aí do encéfalo. O cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. O cérebro possui duas áreas, chamadas de telencéfalo e diencéfalo. Você viu aquela áreazinha verde, né? Diencéfalo, a área vermelha, o telencéfalo. A gente viu o tronco encefálico, aquelas três áreas: mesencéfalo, ponte e bulbo. Está logo abaixo aqui do diencéfalo, vamos ver lá, voltar na imagem. E o cerebelo. Olha lá. Então, mesencéfalo, ponte
e bulbo. MPB. Mesencéfalo, ponte e bulbo. Isso é o tronco encefálico. E aqui atrás do tronco encefálico, o cerebelo. E tudo que está acima é o cérebro, composto pelo diencéfalo e telencéfalo. Essas são as áreas do encéfalo. Mas antes dessas áreas serem assim, elas passaram por um processo de evolução, olha só. Né? O encéfalo primitivo. Nós vamos ter 3 áreas, 3 vesículas primitivas. O rombencéfalo, que lá na frente vai ser o bulbo, a ponte, o cerebelo, certo? O mesencéfalo, que continua mesencéfalo até os dias, né, da vida adulta. E o prosencéfalo, que depois, né, vai se dividir nas duas lá que a gente já conheceu, que é o diencéfalo e o telencéfalo. E aí depois a gente já tem uma outra evolução, outro aspecto, já é diferente aqui, essa fisionomia da gente, ó. Mas está lá, o telencéfalo, a maior área, abaixo dele, diencéfalo, logo abaixo o tronco encefálico, formado pelo mesencéfalo, e aí aqui é onde vai ocorrer a divisão, né? Aqui é onde vai ocorrer a divisão do tronco encefálico aqui, ó. Certo? O restante, né? Porque já está o mesencéfalo aqui, da ponte, do bulbo e, não sendo o tronco encefálico, mas sendo aqui dessa divisão, o cerebelo. E aí depois aí vai ter isso daqui, ó. Em outro corte, um corte coronal, nós vamos ter essas divisões, né? Ó. Prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, aquelas 3 primeiras. O prosencéfalo deu origem ao prosencéfalo secundário, que é o mesmo telencéfalo, e deu origem ao diencéfalo. O mesencéfalo continua mesencéfalo. O rombencéfalo deu origem ao metencéfalo e ao mielencéfalo. O que é que o metencéfalo forma? O metencéfalo vai formar a ponte e o cerebelo. Tá? Ponte e cerebelo vem a partir do metencéfalo. E o bulbo surge a partir do mielencéfalo com a continuação da medula espinal. Certo? O bulbo aqui, ó, vem do mielencéfalo. Aí tem uma areazinha aqui dentro do bulbo, que é chamada medula oblonga, e depois continua na medula espinal mesmo. Esse mielencéfalo dá origem ao bulbo e a medula oblonga. Aí depois continua como medula espinal. Né? Então aqui são as vesículas primárias, primitivas. Prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Prosencéfalo se divide em telencéfalo, aqui, né, e diencéfalo. Telencéfalo e diencéfalo. O mesencéfalo não evoluído, continua sendo mesencéfalo, e o rombencéfalo se divide no metencéfalo e depois no mielencéfalo, né? O metencéfalo dá origem à ponte e ao cerebelo aqui atrás. Ponte na frente, cerebelo atrás. E o mielencéfalo vai dar origem ao bulbo, né, aqui, e aí continua como medula espinal. Essa é a origem do que a gente tem hoje. Só recapitulando, fazer a pergunta, vocês aí escutando vão responder, vou dar 2 segundinhos para responder, né? Diencéfalo e telencéfalo vieram de qual vesícula primitiva? Isso mesmo, você pensou em prosencéfalo, perfeito, né? O tronco encefálico provém de quais vesículas primitivas? O tronco encefálico todo, né? Exatamente, ele provém do mesencéfalo, que continua sendo mesencéfalo, e do rombencéfalo, né? E se eu frisasse só o cerebelo vem de qual vesícula primitiva? Exatamente, do rombencéfalo. Mas se eu perguntasse de qual vesícula secundária ele está se originando, aí você já teria como resposta o quê? O metencéfalo, assim como a ponte, né? A ponte e o cerebelo surgem a partir do metencéfalo, que é uma subdivisão, né? Portanto, é uma vesícula secundária do rombencéfalo. E o mielencéfalo dá origem ao bulbo. Sigamos. Vamos agora ver cada área dessa. Vamos ver agora o telencéfalo, né? O componente lá do cérebro. Está aqui num corte frontal coronal, a gente observando a região dos hemisférios cerebrais, ó, hemisfério esquerdo, hemisfério direito.
certo? Que é os ventrículos laterais, as cavidades que tem dentro do telencéfalo, que nós vamos observar aqui também nessa área aqui, ó, no corte sagital, né? A sua parte medial aqui é a parte lateral dele, mas é o mesmo corte, né? Um corte sagital. E esses dois hemisférios são interligados por uma estrutura, né? Um conjunto de fibras aí, substância branca, de axônio de substância branca, que é o corpo caloso, unindo os dois hemisférios. Aqui ele, ó. Esse aqui é o corpo caloso. Tá ele passando aqui, né? Isso ajuda a um lado, a um hemisfério, conversar com o outro hemisfério. Um dos pontos de comunicação é o corpo caloso, certo? Os principais pontos de comunicação para o hemisfério direito se comunicar com o hemisfério esquerdo. Você observa aí nessa imagem, aqui, ó, por exemplo, o indivíduo para escrever com a mão direita, né? Esse é um destro. Quem é que está comandando isso, ó? O hemisfério contrário, o esquerdo. Ah, mas o toque que eu sinto na minha mão esquerda, ó, fui tocado na minha mão esquerda. Quem é que está sinalizando isso, né? É responsável por aquela detecção é o hemisfério contrário, o hemisfério direito. Então, aqui nessa mobilidade, ou na sensação do corpo como um todo, ela está de lados contrários. Você observa aqui, ó, campo visual direito, ó, só que no hemisfério esquerdo. Campo visual esquerdo, estando no hemisfério direito. Córtex auditivo esquerdo, ó, estando no hemisfério direito, e vice-versa. Então, você tem esse cruzamento das informações, né, que são captadas por essa forma da gente se relacionar com o ambiente, eles são trazidos de forma contrária na sua maioria das atividades, né, são trazidos de forma contrária do seu lado que está correspondendo. Isso se dá, por exemplo, numa situação de AVE, por exemplo. Teve uma AVE, teve paralisia facial, por exemplo. E aí teve a paralisia facial do lado direito. E quem é que comanda aquele lado direito? É o hemisfério esquerdo. Então o dano foi, com certeza, no hemisfério esquerdo. Por isso que ele está tendo repercussão do lado direito da face dele, por exemplo. E aí esses lados direito e esquerdo, né, a gente sempre vai estar com essas questões, razão e emoção. O hemisfério direito ele tem uma propensão maior pelas questões da emoção, da vida mais com olhares ampliados, se permitir viver a natureza, ler um livro, brincar, certo? Ter os momentos de lazer, de prazer. Isso é mais para o lado direito do telencéfalo. Já o lado esquerdo, né, o hemisfério esquerdo, é mais aquela coisa sistemática, racional, né, o raciocínio, a lógica, é muito mais pelo esquerdo. Estou dizendo que o lado direito só faz esse tipo de coisa, o lado esquerdo só faz esse tipo de coisa, não. A gente tem a propensão maior, ele lida mais com esse tipo de questão. Mesma coisa que ocorre, né? Eu vou indicar para vocês esse livro aqui, ó, da Taylor, a cientista que curou seu próprio cérebro, né? Você que é meu aluno, tem esse livro à disposição lá no Drive, né, no nosso link dos Drives. Se você quiser também buscá-lo no Google, ele tem lá disponível, tá certo? Então você tem aí essas sugestão de leitura. Cientista que curou o próprio cérebro. Leitura muito bacana, muito a forma dela falar, que foi uma neurocirurgiã que teve uma AVE e ela relata todo esse processo. E a forma dela conduzir é muito fluida, certo? Um entendimento totalmente tranquilo para um leigo, por exemplo. E aí ela vai falando, né, de como cada lado processa o corpo, ela vai percebendo isso no dia a dia dela, como é que ela era mais dominada por um lado do que pelo outro, e depois desse acidente vasculoencefálico, ela teve que reaprender. Lembra lá na neuroplasticidade? Ela teve que colocar isso em evidência, certo? Ela teve que deter mais energia para isso, para que ela pudesse melhorar o outro lado que não era tão explorado por ela, né? E a gente precisa criar pontes, né, entre os lados direita e esquerda. A gente precisa caminhar melhor entre os dois lados do nosso cérebro. Não ficar só no lado que a gente já é mais acostumado a ser, tem mais propriedade de ser, a nossa essência é mais naquele lado.
mas que a gente também visite o nosso outro lado, certo? Que a gente explore também o nosso outro lado. Esse equilíbrio entre razão e emoção. Até finalizando aqui com o coração e o cérebro, né? Eu disse que a emoção é no coração, mas é tudo aqui dentro do cérebro, do encéfalo, na verdade, mas aí só para ilustrar, né? Essa parceria deve existir entre razão e emoção para que a gente tenha o equilíbrio. O importante é o equilíbrio, e não 8 ou 80, independente de qual lado seja. Em termos aí de funções de cada um dos lobos, né, você tem o lado esquerdo, que é aquele lado racional, né, raciocínio lógico, coisa mais linear, sem muitas oscilações, nenhum eletrocardiograma, né, e tal. Altos e baixos na vida, uma coisa toda uniforme, coerente, sempre do mesmo jeito, né? É muito o esquerdo isso. O direito, né, envolve emoção, né, a imaginação, a intuição, a criatividade, certo? A música está envolvida nesse processo, então a pessoa consegue ter um olhar mais ampliado sobre essas questões, né? Aí eu trouxe aqui também um print desse Instagram, anatomizando o infometro, certo? Olha só, anatomizando o infometro. O pessoal colocou lá na semana da mulher, agora desse ano, 2021, certo? Diferenças, né, do masculino para o feminino. E aí, como o tema aqui é sistema nervoso, né, eu achei interessante trazer. Olha só aqui, isso é verdade. O cérebro das mulheres é menor do que o dos homens, hein? Cerca de 10% em termos de área. Porém, contudo, todavia, entretanto, certo? As mulheres conseguem fazer muito mais conexões cerebrais e, a partir disso, por ela ter muito mais conexões cerebrais, ela passa a utilizar o cérebro dela de forma muito mais eficiente do que o homem que tem um cérebro maior. Então, esse tamanho aí não vai necessariamente repercutir em o homem, né, por ter um cérebro maior, ter maior capacidade, ter mais condições de desenvolvê-lo do que uma mulher. Porque o que vai determinar muito mais são essas conexões que se estabelecem. Quanto mais conexões se estabelecem, melhor o funcionamento desse sistema nervoso, né? Então, olha só aqui, ó, corpo caloso, né, que une os dois hemisférios, certo? Que é para integrar. A mulher consegue integrar muito melhor os dois lados. Ela oscila ali entre razão e emoção de forma muito melhor que o homem. O homem tem dificuldade, principalmente pelo lado emocional. A mulher não, ela integra legal os dois lados. Por isso que ela consegue fazer muitas tarefas. Ela faz uma coisa, faz outra, faz isso, faz aquilo. Diversas tarefas ao mesmo tempo. Nós homens temos dificuldade em fazer essas múltiplas tarefas, né? A gente sofre um pouco quando bota mais de uma tarefa para ser executada, né? O homem, por exemplo, ele consegue conectar muito bem o lado em que ele tem mais desenvolvimento. Vamos supor que seja o lado esquerdo, da razão, da razão, da razão. Então, ele consegue fazer a engrenagem funcionar muito melhor com base só naquele hemisfério, explorando tudo aquilo que tem que ser explorado, tudo aquilo que tem de funcionalidade daquele hemisfério. Mas aí, quando ele vai para o outro lado, por exemplo, a emoção, ele já tem mais dificuldade. Ou o contrário, né? Quando ele é muito emotivo, e aí ele tem dificuldade de tecer questões racionais, certo? Por quê? Porque ele integra muito só um lado. Ele consegue melhorar essas conexões, mas sempre dentro do mesmo, a mesma caixinha dele ali, né? Ou o lado emocional ou o lado racional. Então a gente tem limitações de fazer diversas atividades ao mesmo tempo. As mulheres têm uma capacidade muito melhor para essas questões. Olha aqui as setinhas mostrando, né, a integração dos dois lados e do homem sempre só do mesmo lado, ou de um ou do outro, né, com dificuldade de integração. Ainda no telencéfalo, né, eles são divididos em lobos. E aí os lobos principais, ó, frontal, parietal, occipital, temporal. Esses são os quatro da vista externa. Se a gente for abrir aqui essa região frontal, parietal e temporal, se a gente for abrir aqui, ó, abrindo aqui, a gente vai observar lá dentro a ínsula, certo? Ínsula, o lobo, ou lobo insular, ou somente ínsula, né, que ela integra aí o sistema límbico como um todo. Né? Como ele tem giros aqui, ó, aí você tem consciência de que eles são pertencentes aqui à mesma região, né, em termos de telencéfalo, essa parte de giro. Se eu olhar internamente isso, eu virar a pé, se eu olhar lá por dentro, aí eu já não vou ter mais a ínsula, eu vou ter a região talâmica, certo? Que a gente vai já ver que é do diencéfalo. Mas nessa face lateral dela,
ínsula, desse lobo, né, de fato a ínsula. A face medial já seria o tálamo, só para fazer essa condição aí. Então, essa ínsula, ela faz parte do sistema límbico, é o sistema das emoções do indivíduo. É uma emoção bem arraigada, certo? E também é o centro do paladar, mora aí dentro, certo? Na região da ínsula. Se a gente for desmiuçar cada um desses lobos aqui, né? Cada um desses lobos tem funções diversas em cada um. E aí, se a gente agrupar isso, nós vamos ter aqui um cérebro agora já funcional, só a área aqui frontal, né? Ó, eu vou ter ela dividida em duas grandes áreas, basicamente. A área pré-frontal, que tem a ver com a parte cognitiva, comportamental, né? A área pré-motora, motora de dar respostas, efetivar respostas, né? Então, essa área aqui, pré-motora. Eu tenho uma área importante aqui, que nós vamos já falar dela, a área de Broca. Aqui. Tem aqui um giro pré-central, que é a transição entre o lobo frontal e o lobo temporal, o parietal, perdão. Aí nessa área de lobo parietal, é a minha área de recepção de outros estímulos, né? É uma área chamada de associação somestésica. É uma área que você tem percepção corporal. Aquele fio de cabelo que encostou lá nas suas costas, na área do seu corpo, você tem, de olho fechado, você consegue localizá-lo, porque você tem uma visão, uma consciência espacial do seu corpo, né? É essa área somestésica que é responsável por isso, certo? Tanto da associação, do fazer a integração da coisa, como a do processamento em si, né, que é o córtex. Toda a área de córtex é a área de processamento. Então, eu tenho uma definição de que aquilo, de fato, está ocorrendo naquele dado ponto, né? Essa é a resposta final aí da interpretação, é o córtex, né? A área de associação é o momento anterior, em que ele vai primeiro, isso tem a ver com isso aqui, fez a associação. Aí, córtex, o que é que eu vou fazer? O córtex vai lá e manda a resposta, né? Mais ou menos nessa lógica. Aqui no occipital é visão, tanto a associativa como a visual, é visão. No temporal, aí você tem audição e linguagem, certo? Se a gente for esmiuçar um pouco mais, a gente vai ter as áreas de Brodmann, olha só, áreas de Brodmann. Cada númerozinho desse é uma área com um nome específico, certo? Aí aqui, olha só, essa região que eu havia falado, o lobo frontal, porção cognitiva. Aí dentro dela nós vamos ter a região da Broca ali, vamos já falar disso aqui, ó. Já transitando mais ali, ó, para o giro pré-central, lembra? E, ó, já tem uma parte motora, lembra que tinha a parte pré-motora e a parte córtex motor primário, ó, essa áreazinha aqui, ó, áreazinha motora. Aí você já transita aqui, ó, nessa áreazinha aqui verde, ó, certo? A área somatosensorial, ó. E na sequência a área visual, ó, certo? Quando eu já venho mais para cá, ó, a área de emoção, lobo temporal, área de emoção, área também visual, que é o visual ele perpassa no temporal e também no occipital, né? Então essa áreazinha aqui é a visual temporal. Já essa áreazinha 22 aqui é a área de Verne, que é a área da linguagem, né? Da compreensão da linguagem. Ela está aqui, né? Ó, provém da audição. Você escuta a coisa e aqui você vai processar aquela informação que você ouviu. Você ter consciência daquela audição. E daqui a pouco nós vamos ver essa integração com a área de Broca, que é a área da fala. E aqui esse vermelhinho é a área do gustativa, certo? Essa daqui é a área gustativa. Foi descoberta depois dessas denominações antecipadas de Brodmann, né? Então, surgiu depois. Aí, como eu tinha dito, né, que a gente vai especificar essa área lá de Verne, que olha só, escutei uma informação, chegou essa informação aqui, vindo lá do ouvido, né, captou a informação, o nervo vestíbulo coclear trouxe a informação, lembrando que de um lado, processa no outro, né? Então, eu escutei lá do outro lado e veio para cá. Aí aqui nessa área primária auditiva chegou o som. Eu mando esse som para a área de Wernicke. Wernicke vai fazer a análise daquela mensagem que chegou. Isso quer dizer aquilo. Pronto, já sei o que é que ele disse. Agora eu vou responder alguma coisa para essa pessoa, né? Eu vou falar com ela. Já compreendi, já escutei, já analisei, já compreendi o que ele falou. Agora eu vou emitir uma comunicação, que ele possa me ouvir também.
Então, manda essa informação por um fascículozinho arqueado que tem aqui, ó, comunicando essas duas áreas, né, de Wernicke com a de Broca. Um conjunto de fibras nervosas aqui fazendo essa comunicação, que é o fascículo arqueado. Não sei se eu cheguei a colocar ela na imagem, não coloquei não. Mas esse faz esse mesmo trajetinho da seta. Então, a área de Wernicke, que já compreendeu o que foi dito para ela, ela manda a informação para a Broca, pelo fascículo arqueado. Aí Broca se comunica com o giro pré-central, que é o córtex motor primário. Certo? Anatomicamente é o giro pré-central. Funcionalmente é o córtex motor primário. Aí o córtex motor primário recebeu a informação da Broca, dizendo assim, ó, fale isso, responda isso. Né? Então, o córtex motor primário manda informações para os nervos que estão relacionados com a movimentação para a fala. E aí os músculos vão emitir aquele som, as cordas vocais vão oprimir, vão fechar, vão estar abertos para passar do som, passar do ar e emitir o som, por exemplo. Você falou algo daquilo que você compreendeu. Então, a logística é essa. O que é que ocorre aí, né? Às vezes você escutou uma coisa e fez uma análise equivocada daquilo. E aí, na hora de responder, você responde uma coisa que não tem correlação com o que de fato foi dito para você, que você analisou equivocadamente, né? Aí tem os problemas chamados de afasias. São esses problemas ou de linguagem, de compreensão da linguagem, ou afasias motoras, são as de compreensão da ou compreensão da fala, não. São as dificuldades da fala. Ou você tem dificuldade da compreensão, ou você tem dificuldade da fala. São as afasias. Né? Que, às vezes você escuta uma coisa, mas na hora de falar, você fala um pouco que não tem nada a ver. Mesmo você tendo processado a informação corretamente. Mas lá houve um desarranjo. A informação não chegou misturada ali, houve confusão. Né? E aí, na hora de falar, não falou aquilo que deveria ter falado de fato. São as afasias. Outra coisa que você tem aqui, por exemplo, é surdo-mudo. Boa parte dos surdos-mudos, eles só não conseguem falar porque eles não escutam. Se eles escutassem, eles falariam, que a fala dele está preservada. Ele não fala porque ele não escuta. Você viu aí que você só fala depois que você escuta. Né? Na sequência, você primeiro ouviu, analisou, compreendeu, e você vai emitir uma resposta. A fala vem depois. Ok? Então, muitas pessoas que são surdas mudas não são de fato surda muda completa, plena. Elas são só surdas. Né? E aí, por ser surdas, acabam que funcionalmente sendo mudas, funcionalmente. Mas morfologicamente está tudo preservado lá. Na hora que ela colocar o aparelhozinho, ela vai escutar e ela vai conseguir falar. Agora, quando ele é surdo mudo de fato, pleno, total, aí não. Né? Aí você tem esse dano maior aí que não vai conseguir de fato falar. Dando ênfase agora só essas duas porções aqui, que é o giro pré-central e o pós-central, um que é o córtex motor, o córtex é de efetivação da resposta, e o outro é da parte somestésica, da análise sensorial, espacial, de sensibilidade, do toque, né, do corpo. E aí nós vamos ter, ó, em toda essa região, nós temos a área de sensibilidade, né, que é a somestésica. As sensações da região do membro inferior, certo? Membro superior, olho, nariz, lábios, dentes, né, a região da face ali como um todo, e a região ali de língua, faringe, cavidade bucal, né? Então você tem a sensibilidade de toda essa região, a sensibilidade dela ao toque, tudo, é feita aqui na região do córtex somestésico, fica no giro pós-central. Agora, toda a parte de movimento dessas áreas aqui, ó, da salivação, da língua, né, na hora da fala, do abrir a boca, certo? Dos movimentos faciais, do movimento do olho, do movimento dos membros superiores e inferiores, tudo isso, movimento motor, no córtex primário motor aqui, ó, no giro pré-central. Então, eles ficam, né, recebeu a sinalização, a área verde, o giro pós-central, recebeu a sinalização. O azul processou e emitiu uma resposta, motor, né, emitiu uma resposta para que os órgãos daquela região, de onde foram captados os estímulos, possam dar a devida mobilidade, a devida resposta. Né. E aí, isso foi batizado de homúnculos. Né, isso daqui, ó. Isso aqui, essa arte aqui, ó. Que é o homúnculos? É uma representação do corpo humano
à luz dessas áreas. Então, essas áreas que eu apresentei a vocês aqui, do giro pós-central e o pré-central, que é a área de córtex motor primário, e a área de sonestésica, certo? A área sonestésica da sensação, se a gente fosse, né, reconhecidos pelo corpo por essas áreas, é como se isso fosse uma foto, né, como essa área enxerga o corpo. Essas duas áreas enxergam o nosso corpo desse jeito aqui. Ó. Elas dão mais ênfase a essas áreas, ó, como eu falei, mãos, lábios, língua, dentes, boca, olho, nariz, orelha, e os pés ali, pênis também, né, a parte do toque. Então, toda essa área aí, toda essa área de pré-frontal e pós-frontal, pré-central e pós-central, certo? Elas têm estarem com as funções mais desenvolvidas nessas regiões aí, né? Elas têm mais correlações com essas áreas. Então, para elas, o corpo seria desse jeito. Se a gente pegasse, por exemplo, lá na área occipital, ou só a área occipital, e fizesse aquela mesma representação do corpo, do homúnculo, né? Só que o homúnculo é aquele mesmo. Vamos supor que tivesse um homúnculo 2 e tal. Então, se a gente pegasse aqui, ó, toda a área, só a área occipital, então a área occipital ia enxergar o corpo como? Lembra que eu falei que era responsável por visão? Bom, ela ia ter uma representação desse corpo, só um olho bem grandão, né? Se um Minion, né? Um olho bem grandão. Aquele do Monstros S.A., né? Tem um olho bem grandão. Pronto, ele seria aquilo. Por quê? Porque aquela área, como aquela área enxerga o corpo. Se eu sou mais responsável por aquilo, então eu dou mais ênfase àquilo. E aí, se eu fosse representar isso em forma de arte, representaria daquela forma, né? Aquelas áreas pelas quais eu tenho mais propriedade, exerço mais funções sobre elas, né? Ela vai estar aumentada para mim, ela vai ter muito mais importância do que as outras áreas do corpo. Não quer dizer que eu não tenha correlações com as outras áreas, quer dizer que com aquelas eu me preocupo mais, portanto elas são mais evidentes para mim. Isso é a representação do homúnculo, certo? Agora vamos aí no diencéfalo, para finalizar a região de cérebro. Né? Então, o que é que a gente vai ter? Está aqui a região do diencéfalo, essa áreazinha verde. Né? O diencéfalo, ele é constituído por 4 áreas. Tálamo, essa áreazinha verde aqui, ó, circulado de verde, tálamo, que é unido um com o outro através da aderência intertalâmica, um tálamo se une com o outro através da aderência intertalâmica. O hipotálamo, que é essa áreazinha vermelha aqui, ó, hipotálamo, que ela se comunica com a hipófise, lembra o sistema endócrino? Do eixo hipotálamo hipofisário, né? Então, aqui é o hipotálamo. A região do subtálamo, aqui, ó, bem na transição de mesencéfalo para diencéfalo, a região de subtálamo, onde eu tenho ali os núcleos, certo? Os núcleos da base, por exemplo. E a região do epitálamo, em que eu tenho ali a glândula pineal, que é responsável pela produção lá do hormônio da melatonina, né, que é essa daqui, ó, certo? Glândula pineal, responsável pela produção do hormônio melatonina, que faz o ajuste da cronobiologia do nosso corpo, né, do relógio biológico, do que é do dormir, por exemplo, também, né, principalmente do dormir, mas não somente, mas principalmente relacionado com o dormir, né, na hora que aumenta os níveis de melatonina, induz-se o sono do indivíduo. Então, essas são as 4 áreas que compõem o diencéfalo. Vamos lá em cada uma delas, né? Tálamo, a área maior do diencéfalo, é responsável por motricidade, movimento, aquelas brincadeiras na escola, de andar sobre círculos, né, de pneu, ou daqueles bambolê colocados ao chão, né, que você vai correndo com os pés pisando dentro deles. Né? Então, todas aquelas atividades físicas que a gente realiza na época da escola, da infância, né, tem como propósito exatamente esse desenvolvimento, né, o aprimoramento dessa motricidade. A dança também, né, o brincar, com aqueles de obstáculos, né, tudo isso favorece a motricidade do indivíduo. E é lá no tálamo que tem esse processamento aí. É no tálamo também, assim como basicamente em todo o diencéfalo, a questão de comportamento emocional. É o tálamo que ativa o córtex. O córtex é a borda do telencéfalo. É o tálamo que ativa ele, principalmente quando ele
integra ali o sistema límbico via o giro do símbolo aqui, ó. Isso aqui é um giro do símbolo, né? Então, tálamo ativa o giro do símbolo, que é do giro do símbolo sai a informação, né? Para ir cooptar todo o córtex, né? Ativação do córtex. E também a região que vai processar a sensibilidade geral do corpo, na região do tálamo. Já o hipotálamo, ele quem controla, né, o sistema nervoso autônomo, que é aquela divisão do sistema nervoso simpático e parasimpático, nós vamos estudar isso em um outro momento. É aqui também no hipotálamo, a gente já viu, né, que controla o sistema endócrino, através ali da correlação com a hipófise. É no hipotálamo que a gente tem ali controle da fome e da sede, nas regiões de hipotálamo, lá nos núcleos hipotalâmicos, a gente vai ter áreas responsáveis, né, pela questão da fome, pela questão da sede, e que quando ocorrem lesões nela, a gente, por exemplo, desenvolve aquelas situações de anorexia, de bulimia, ou mesmo da gula, né, e aí vem associada também o comer, você entrar em obesidade mórbida, por exemplo. Então é uma disfunção dessa região. Controle de temperatura, tem um termostato aqui no hipotálamo, termostato esse que regula até quanto essa temperatura pode ir antes de ocasionar uma convulsão febril, por exemplo, certo? Então, dentro do hipotálamo tem esse ajuste da temperatura, ó, tá aumentando a temperatura até que eu consigo sustentar. Aí chegou nesse nível, não, vou alongar um pouco mais, aí ele vai graduando, aí vai ter um determinado ponto, que esse ponto é relativo de cada pessoa, nessa temperatura, a partir dali ele diz, não, eu não posso fazer mais nada, eu vou ter que recorrer ao meu plano B, que é fazer a convulsão febril, para que eu possa contrair todos os músculos, né, esqueléticos ao mesmo tempo, no intuito de provocar a produção de calor e a eliminação desse calor que está provocando esse aumento de temperatura. Então, meio que um sistema de defesa. E é aqui no hipotálamo a questão do controle de sono e vigília, né, quando você consegue ficar acordado até altas horas da noite, por exemplo, no balada, estudando, fazendo algo, no plantão, certo? Então, essa região também do hipotálamo que controla o estado de ter-se acordado, o estado de sono, né? A região de epitálamo, certo? Você tem os ciclos circadianos, daquilo que é dia, daquilo que é noite, você tem essa consciência do que é dia e que é noite, que a partir do que é dia e do que é noite, seu metabolismo muda, né? Em geral, de dia, tá, o metabolismo mais ativado, e à noite tende a reduzir, né, por conta até do aumento da melatonina, mas isso tem correlações de indivíduo para indivíduo. Controle da reprodução sazonal, que é essa reprodução das células germinativas do indivíduo, espermatozoide, ovócitos, né, tudo lá na região do epitálamo também. E o subtálamo, contém ali os núcleos da base, que são importantíssimos na produção dos neurohormônios para controle e ajuste das funções cerebrais como um todo. É ali onde você tem a produção de noradrenalina, acetilcolina, o GABA, a dopamina, a serotonina, os neurotransmissores globais que fazem o gerenciamento das funções cerebrais. Então, tudo isso é a região do diencéfalo, né? Ainda no diencéfalo, nós temos uma área importantíssima que é o sistema límbico, olha só, o sistema límbico, que ele está relacionado a quê? Os comportamentos mais instintivos, né? O instinto da pessoa, a emoção, aquela emoção mais profunda, aquela emoção que é a essência do indivíduo, né? E alguns outros impulsos ditos mais básicos, como o sexo, a ira, o prazer e a sobrevivência. O que você é capaz de fazer para sobreviver. É aí que determina o sistema límbico quem faz isso, certo? Você está passando fome, você é capaz de quê para não morrer, para sobreviver, né? É ele quem vai organizar essas respostas do indivíduo. Certo? Aqui é aqueles núcleos da base, né, que eu tinha falado lá do subtálamo, certo? O núcleo da base, o putame aqui, o núcleo caudado, certo? O caudado aqui. Então, esse sistema límbico, que é composto por essas diversas estruturas aí do hipocampo, a amígdala, o fórnice aqui, que comunica a região de hipocampo, até dando a volta até a região, essa daqui, ó, da roxinha, até a região do hipotálamo, né, que o hipotálamo fica bem aqui, ó, bem aqui é o hipotálamo. Essa estrutura aqui, ó, o fórnice, comunicando o hipocampo é das memórias,
armazenamento, produção de memórias aqui, neurônios de memória são produzidos aqui, né? Certo? A amígdala detecta, por exemplo, também, além, não somente, mas também, as questões de perigo, né? Sensações de medo, de perigo, está relacionado aqui com a amígdala, certo? A hipocampo, memória, e o fórnice faz essa comunicação com o hipotálamo. O hipotálamo é esse que você conhece da produção e controle dos hormônios, né? Passando aqui pelo tálamo, né? No trânsito na informação, integro aqui também com o tálamo, que ativa o giro, né? O giro do símbolo, que vai ativar o córtex cerebral. Então as coisas são tudo integradas aí. Aí esse tema límbico é o responsável por essa emoção mais arraigada, certo? Integrando todos esses contextos, né? E aí, ainda dentro desse encéfalo, tem uma condição bem interessante, bem específica, que é o circuito de Papez, certo? Circuito de Papez. Que é como é que se dá esse mecanismo aí, que nós falávamos agora há pouco, né, envolvendo as diversas estruturas lá. Então, olha só, recebi um estímulo. Aí esse estímulo chegou lá na região talâmica, certo? Um estímulo que pode ter vindo do olfato, da visão, da audição, certo? Algum estímulo. Um toque, chegou na região do tálamo, né? Porque veio, por exemplo, por medula ali, ou veio pelo nervo olfatório, aqui, enfim, está no tálamo, está naquela região ali talâmica, né? Está no tálamo. Do tálamo, temos dois caminhos, né? Ou eu vou para o hipotálamo, se eu estou no tálamo, eu vou ativar o hipotálamo, que é aqui, ó. Né? O hipotálamo está nessa região. Então, vamos por esse caminho primeiro. Estando no hipotálamo, aí eu vou o quê? Ativar a produção de hormônio, para alguma resposta já de imediato. Mas eu vou ficar nesse ciclo também, contínuo aqui, ó, fazendo esse movimento aqui. Vou retroalimentar o tálamo de novo, ó, receber o tálamo, e vou ativar aqui as porções de núcleos do tálamo anterior para a continuidade da estimulação do giro do símbolo, que é esse daqui, ó. Então, a informação chegou aqui, daqui eu ativo o hipotálamo, certo? Do hipotálamo eu já retroalimento o tálamo para que ele possa ativar o giro do símbolo, e do giro do símbolo vai lá para o córtex também, mas aqui em termos de circuito de Papez. Do giro do símbolo, ó, eu já venho aqui, ó, olha só o contorno que ele faz, eu já vou ativar o hipocampo, e retroalimenta o hipotálamo. Então fica sempre nesse circuito aqui, ó. Por isso que é circuito de Papez. É a partir de um estímulo, certo? A gente faz chegar ao tálamo, e desse tálamo entra no circuito, ó, de retroalimentação. Hipotálamo, tálamo, giro do símbolo, hipocampo, hipotálamo. Aí essa condição aqui, cíclica, ela faz, quando está no giro do símbolo, que vai acender aqui a região do córtex, né, ó, vai estimular toda a região do córtex, ou neocórtex, como chamam, certo? É a hora que você tem o sentimento, a geração do sentimento a partir daquele estímulo que foi experimentado, né? Então aquilo vai começar a ficar arquivado nas suas células de memória, você vai criar um sentimento por aquela situação, em virtude dessa retroalimentação cíclica aí, né? A partir da ativação de córtex cerebral. Ele fez todo esse circuito, né? Aí o circuito de Papez. E agora o tronco encefálico, formado pelo mesencéfalo, pela ponte, pelo bulbo, tronco encefálico, né? Vamos ver cada um deles. Qual é a função do mesencéfalo? Né? Ele vai coordenar os movimentos, olho, cabeça e tronco. A partir de quê? A partir de um estímulo visual ou a partir de um estímulo auditivo. Tanto o nervo óptico como o nervo olfatório passam por ele. E aí, ao chegar o estímulo, né, que veio do olfato da visão, passando por ele, aí você tem o auditivo, perdão, olfatório não, perdão, auditivo, né? Então vai vir um estímulo auditivo, um estímulo visual, vai passar por ele. Passando por ele, aí você vai ter a resposta, o movimento da cabeça, né? Quando você escuta um som, aí você se movimenta na direção daquele som. Mas o encéfalo quem coordena isso. Então, movimentos da cabeça, dos olhos e do tronco, em resposta aos estímulos visuais e auditivos, né, são processados pelo mesencéfalo. É aqui no mesencéfalo onde a gente vai encontrar também alguns nervos cranianos, que a gente vai ver mais lá na frente, né, em especial aí o terceiro e o quarto nervo, que movimentam os olhos.
é o oculomotor e o troclear. É tudo aqui na região do mesencéfalo. Já aqui na região da ponte, como o nome sugere, é uma ponte, ela faz a integração entre o que veio da medula bulbo, né, para chegar a mesencéfalo, de mesencéfalo para tálamo, de tálamo para córtex cerebral, ou mesmo para ir para a ponte, né, então ela faz essa integração. Ela recebe a informação e vai dizer, ó, não, você tem que subir. Não, você tem que ir para o cerebelo. Né, subindo para o mesencéfalo, aí ela pode, a partir daí, encaminhar para o tálamo e do tálamo seguir para a região de córtex cerebral. Se for para cerebelo, vai para cerebelo e já faz todo o encaminhamento daquilo que o cerebelo é responsável, principalmente pelo movimento, né, de postura, de contração, de tônus muscular, enfim. Mas também na ponte tem áreas de controle respiratório, áreas complementares, auxiliares de controle respiratório. São as áreas pneumotásticas e a área apnêustica, ficam nessa região da ponte. Né? Já no bulbo, que aí você tem o centro cardiorrespiratório, né? Então aqui no bulbo controla a parte do coração, a parte dos vasos sanguíneos, né? Frequência cardíaca, por exemplo, tudo é controlado aqui na região do bulbo. E também o padrão respiratório. Então aqui no bulbo controla cardio, controla pulmão, né? Cardiorrespiratório. É daqui no bulbo que tem a área inspiratória e a área expiratória, que vai comandar a hora de inspirar e a hora de expirar. Né, a hora que você precisa fazer uma respiração mais profunda, ou mesmo uma expiração mais profunda, aí você já recorre lá na ponte, que é aquela área auxiliar da área apnêutica, da área pneumotática, certo? E ainda aqui na região do bulbo, são os locais onde a gente vai ter relações com o vômito, deglutição, o espirro, a tosse e o soluço. É a parte do bulbo, os nervos, né, que vão encaminhar para essas regiões realizar esse tipo de movimento, né, movimento retrógrado, no caso do vômito, por exemplo. Né? É aqui tudo no bulbo. Nessa região do bulbo, nós temos também, né, 4 pares de nervos, que são o glossofaríngeo, o vago, o acessório e o hipoglosso, né, além também do que é responsável pela audição, que é o vestíbulo coclear, estão aqui na região do bulbo. Eu acabei não citando os da ponte, né, mas aí na ponte nós vamos ter os nervos, né, ditos trigêmeo, o nervo abducente, o nervo facial e também uma porção do nervo vestíbulo coclear, né, porque ele tem 2 porções, a vestibular e a coclear, então ele acaba transitando entre ponte e bulbo. Né. Basicamente, os nervos cranianos estão localizados na região do tronco encefálico. Em outro momento, nós vamos ver especificamente só os nervos cranianos. Então, esse foi o tronco encefálico. A função básica da região como um todo é receber informação da medula e, a partir daí, ela fazer a retransmissão ou para o cerebelo ou para o neocórtex, ou cérebro, certo? A região do telencéfalo ali. E o cerebelo, ele tem, né, 3 porções, na verdade, certo? As porções vestíbulo cerebelo, essa porção verdinha aqui, ó, tem a ver com o equilíbrio do indivíduo, que é a porção vestibular da audição, da cóclea da audição, e o do equilíbrio. Né? Então, essa porçãozinha verde, ó, equilíbrio postural, movimento dos olhos. Lembra lá que eu falei do movimento do olho? Né? Aqui. É a porção vestíbulo cerebelo. Já essa porção azulzinha aqui, ó, é a cérebro-cerebelo. Cérebro-cerebelo, que é responsável pelo quê? Movimentos voluntários. Movimentos voluntários. Aí você vai ter esse movimento esquelético, musculatura esquelética, que é voluntária, toda comandada aqui pela essa porção cérebro-cerebelo, que ela integra, né, tanto o cérebro como o cerebelo. Já essa porção rosa, certo? É a porção espinocerebelo, que é responsável pelo tônus muscular e a coordenação motora. Então, todo o cerebelo tem relação com o movimento, quer seja o equilíbrio postural, né, quer seja movimentos da musculatura esquelética, movimentos voluntários, quer seja o tônus muscular, o grau de contração dele, né, quer seja a coordenação motora, tanto a fina como a coordenação motora grossa, certo? Então, essas são as funções do cerebelo. A partir do próximo encontro, a gente dá continuidade, né, com a questão das meninges. Então, a gente vai ficando por aqui, agradecemos aí
a permanência de vocês até então, por ter assistido essa nossa aula. Em um outro momento a gente faz a continuidade dessa aula.